Olá, meus amigos teologandos, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos ao canal Teologando. Estamos aqui para compartilhar com você mais uma porção de conhecimento bíblico, de esclarecimento bíblico. Espero eu poder contribuir com o seu crescimento no conhecimento das Escrituras Sagradas. Quero encorajar você a curtir, a compartilhar este vídeo e você dá uma olhada no conteúdo do canal. Se você gosta, se você se sente edificado, abençoado, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Por favor, nos ajude a espalhar o conhecimento da Bíblia, a fazer o canal crescer. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de teclar no sininho, ativando as notificações, tá bom? Não adianta você só assistir. Você assiste, é abençoado, ou adquire algum conhecimento, mas você deve ajudar compartilhando e se inscrevendo no canal. Não só assista, mas compartilhe e se inscreva também. Eu quero falar sobre um tema interessante, um tema chamado pecado, a doutrina do pecado, né? O pecado, biblicamente falando, ele é relativo ou ele é absoluto, né? Como propõe esse vídeo, eu queria falar com você sobre isso nesses próximos minutos. Pecado, biblicamente falando, ele é absoluto, queridos, e não relativo, ok? O que é isso? Eu posso tentar, como é tentado hoje, né, de várias formas, relativizar o pecado. Aquilo que era pecado em tal época para tal povo, para nós hoje não é. Ou para mim não é. Existe uma tentativa de relativizar o pecado. Porém, biblicamente falando, o pecado não é relativo, ele é absoluto. E por que eu estou te trazendo esse conhecimento? Porque isso implica na nossa vida espiritual, isso implica no nosso relacionamento com Deus e, obviamente, na salvação da nossa alma. Porque existe hoje um movimento, né? A gente observa, a gente vê, e a tentativa da propagação da supergraça, o evangelho da supergraça, que na realidade não existe supergraça, é uma falsa graça. Aquela máxima, né? Você vem como está, mas não muda, continua como está, isso não vale. Onde há evangelho que não transforma, onde há evangelho que não converte, preste atenção, é falso evangelho, porque o evangelho ele é transformador. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, não é? Por Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Então, ou seja, o pecado ele não é relativo, ele é absoluto e o salário dele continua sendo o mesmo. Aqueles que decidem viver uma vida de pecado, servindo ao pecado, esses vão ter como paga a morte. E essa morte, no contexto em que Paulo está falando, é a morte espiritual. É a morte espiritual. E dependendo da vida e do nível de pecado que se pratica, ela pode vir até ser também, antes da morte espiritual, a morte física. Depende, né? Enfim, mas o que eu quero acentuar para você, pontuar para você é que não existe relativismo na Bíblia, biblicamente falando, quanto ao pecado. O pecado de ontem é o pecado de hoje, continua sendo pecado. Então as pessoas, elas insistem em dizer que Deus as entende. É como se eu dissesse, não, mas Deus entende. Eu estou vivendo dessa forma porque eu não consigo. Eu estou praticando tal coisa porque eu não consigo. E Deus sabe que eu não consigo. E aí eu vou levando a minha vida desta forma. É relativo. Para fulano é pecado. Para Beltrano é pecado. Mas a mim, Deus abriu uma exceção. E isso não existe. Pecado é pecado. Ele não é relativo. Ele é absoluto. E é bom nós buscarmos em Deus a força, o poder para dominarmos essa vontade. Essa história de que Deus me entende, essa história de que Deus entende as pessoas, nada mais é do que o autoentendimento. As pessoas se autoentendem para se justificarem diante de Deus, ou tentarem, e diante da sociedade.
Eu me auto-entendo para satisfazer a concupiscência da minha carne, para eu atender à vontade, o desejo da minha carne. Mas continua sendo pecado, querido. Continua sendo pecado o vício. Continua sendo pecado se embriagar. Continua sendo pecado viver, dependente, preso pelo vício do álcool, do cigarro, das drogas. Continua sendo pecado. A vida promíscua, a devassidão, continua sendo pecado. O homossexualismo, a sua prática, continua sendo pecado. O sexo fora do matrimônio. Casais de namorados, casais de noivos que vivem uma vida sexual ativa, isso continua sendo pecado, isso é prostituição, isso é fornicação. Continua sendo pecado. Deus não mudou. Será que Deus não mudou para todos e só mudou para você ou só mudou para mim? Não. Então não caia nesse engano. O pecado não é relativo, o pecado é absoluto e o salário dele continua sendo o mesmo. O salário do pecado é a morte. Porém, existe uma saída, existe uma solução. A saída é o arrependimento. Se arrependa, largue e você alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, é o que diz a Bíblia. Existe uma solução para o pecado. O Senhor Jesus nos trouxe a solução do pecado. Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a salvação. O salário do pecado é a morte, mas existe salvação para o pecador. Para aquele pecador que se entrega a Jesus, porque é por meio de Jesus que somos alcançados pela misericórdia de Deus. É por meio de Jesus, pelo sangue de Jesus, que são apagados os nossos pecados. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Existe uma solução, existe uma saída, é o arrependimento e a sua entrega total e completa ao Senhor Jesus. Entregue sua vida a Ele hoje mesmo, porque se você vive se adaptando, relativizando o pecado, a sua alma corre risco. Porque é isso que é pregado pela supergraça, pelo evangelho da supergraça, que é um falso evangelho e é uma falsa graça. Deus, a graça de Deus não abraça a tudo. Lembre-se disso, a graça de Deus abraça a todos. Quantos queiram receber Jesus? A graça abraça a todos, mas a graça não abraça a tudo. Hoje, mediante a mentalidade de muitas pessoas, ter a igreja para homossexuais, teria que ter a igreja também para os adúlteros, para os fornicadores, a igreja para os bêbados, a igreja para os adúlteros, para os prostitutos e prostitutas, porque eu quero estar na igreja, mas não quero mudar a minha vida. Isso é um evangelho falso, é a supergraça. Onde entra o evangelho genuíno de Jesus Cristo, há transformação. Não esqueça disso. Não é relativo o pecado. O pecado é absoluto. E como doutrina das Escrituras Sagradas, ele nos mostra que o fim deste caminho, o salário por viver esta vida em pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, através de Jesus Cristo, é a salvação. Então se converta, mude os seus hábitos, abandone, confesse e deixe que você vai alcançar a misericórdia. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo Teologando. Se você gostou, curta, compartilhe. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e espalhe esse vídeo aí, em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima. Deus abençoe.